Fala pessoal, então sejam bem-vindos a mais um estudo, né, do capítulo 6 do Evangelho de João. Agora nós vamos para o tema de Jesus, o pão da vida. Lembrando que o contexto aqui Jesus, né, tinha acabado de andar sobre o mar e entrou no barco e chegou com seus discípulos a Cafarnaum. Com isso, vamos ver o que aconteceu após isso e ver o que esse tema tem a nos dizer sobre Jesus ser o pão da vida. O momento, como eu tinha falado, foi um dia após a multiplicação dos pães e peixes. É dito que foi no dia seguinte, porque quando Jesus foi em direção aos discípulos, já era de madrugada do dia anterior, né? No dia posterior, né? À multiplicação. A multidão daquele local notou que ali não havia senão um barquinho, ou seja, só naquele local perto da onde que eles comeram o pão de Jesus, que Jesus multiplicou, só havia um pequeno barquinho. E perceberam que Jesus não tinha partido com seus discípulos. Mas eles viram que chegaram outros barquinhos de Tiberíades, que também é uma cidade que ficava perto do local de onde eles comeram o pão, né, que é Betsaida. Eles perceberam que, além dos discípulos, Jesus não estava ali. Apesar de Jesus ter mandado, né, os seus discípulos à frente, eles perceberam que Jesus não estava mais ali também. Então, eles tomaram aqueles barcos que chegaram de Tiberíades e foram em direção a Cafarnaum à procura de Jesus, pois eles sabiam que a moradia de Jesus era em Cafarnaum, então ele poderia estar por lá, né? Que era a cidade dele. Então, eles chegaram aonde? Na sinagoga de Cafarnaum. O desenrolar de toda essa história pelo restante do capítulo 6 vai ser na sinagoga de Cafarnaum, vai ser um longo discurso em que Jesus vai ter com essa multidão, com alguns judeus e com os seus discípulos. Essa multidão, quando encontra Jesus do outro lado, lá na sinagoga de Cafarnaum, pergunta: Mestre, quando chegastes aqui? Então Jesus disse: Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ou seja, Jesus estava dizendo que eles não estavam procurando por causa dos sinais que Jesus fez, mas por causa do que Jesus deu fartura a eles, ou seja, por interesse. Não por amor ao Messias, por ele ser o enviado de Deus, mas por ele ser um profeta que poderia dar a eles o que eles queriam. Porque mais à frente eu vou explicar, na verdade, qual era a real intenção desse povo. Mas já dá para perceber que eles procuravam Jesus pelo que Jesus poderia proporcionar a eles na vida carnal, na vida terrena. Não relacionado à vida espiritual. Eles procuraram Jesus pelo motivo errado, pelo motivo menos importante. Por isso que Jesus disse para eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ou seja, qual é a comida que não perece, mas que subsiste para a vida eterna? O pão da vida, o próprio Jesus, o alimento espiritual, a palavra de Deus, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Então Deus confirmou com seu selo a Jesus. É... Vocês se lembram que Jesus tinha falado com quando ele estava conversando com seus discípulos, quando a mulher samaritana foi chamar os outros samaritanos, que Jesus disse que a minha comida é obedecer à vontade do Pai e fazer a sua obra? Então, a pergunta que aquela multidão fez estaria relacionado com essa pergunta, se a gente prestar atenção, porque Jesus falou da comida espiritual. E lá em Mateus, em João, quando ele tá, quando ele fala com a mulher samaritana, ele fala sobre a comida espiritual também, que é obedecer à vontade do Pai e fazer a sua obra. Mas essa multidão não entendia o que era fazer a obra de Deus. Tanto é que eles perguntam: que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiamos naquele que creiam, na verdade, né, naquele que por ele foi enviado. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, é você faz a obra de Deus quando você crê
no nome de Jesus, mas lembrando que não é no crer no sentido apenas de acreditar. É, então, o que isso tudo quis dizer? O que Jesus percebeu? O que na verdade estava acontecendo ali? Bom, aquelas pessoas seguiram Jesus por interesse. Depois de tudo que eles viram, talvez eles pensassem que seguir aquele profeta, né, tornando rei por um motivo errado, né, porque Jesus deveria ser o rei dos judeus, mas o rei espiritual. Eles queriam que fosse o rei é, físico, o rei, é, digamos assim, do mundo para eles, o rei carnal para eles. Mas acharam que Jesus seria uma solução terrena porque ele os alimentava, porque ele poderia. Eles olhavam assim, ah, poxa, ele multiplicou aquela comida, então imagina, ele poderá também nos alimentar para sempre, ele vai poder acabar com as nossas dificuldades, vai poder nos dar uma vida tranquila, a gente não vai precisar mais trabalhar, vai dar uma vida quase sobrenatural. Então ele veio aqui para nos fazer ter uma vida terrena boa. Mas Jesus quis dizer que eles deveriam crer em Jesus e segui-lo por amor, não por medo, obrigação e interesse. Não pelos milagres e curas, como às vezes algumas igrejas prometem curas e tornam os seus cristãos mal acostumados, porque devemos amá-los nas dificuldades também. Senão, ele fará igual com essa multidão, ele vai fugir para os montes, para o monte. É, então, voltando à história, o que aconteceu depois que Jesus falou que a obra era crer no nome daquele que foi enviado por Deus? É, aquela multidão quis saber, que sinais fazes para que vejamos e criemos em ti? Quais são os seus feitos? Então aquela multidão, apesar de tudo, eles viram Jesus como profeta. Eles ainda não tinham aquela visão, muitas vezes, de real Messias, mas sim de um homem poderoso, um homem com poder, um profeta mesmo. Mas apesar de tudo, toda apesar daquela multiplicação, apesar de verem o poder e ouvirem as falas de Jesus, eles ainda duvidavam e pediram um sinal. Porque eles disseram: nossos pais comeram o maná no deserto. Está escrito: deu-lhes a comer pão do céu, em Salmo 78, 25. Como Deus, né, através de Moisés, fez chover maná no deserto após a saída do Egito, né? Eles disseram que eles tinham recebido esse maná, o sinal de Deus, através de Moisés. Mas aí Jesus disse: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Ou seja, o verdadeiro pão do céu não foi Moisés que deu lá no deserto. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. É Ele que dá o pão do céu, o pão que desceu do céu e tem vida. Ou seja, Jesus Cristo, o pão da vida. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Diferente do pão terreno, porque Jesus era o pão espiritual, o pão da vida. Diferente do pão terreno, que não dá vida. Então, aquela multidão disse: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas aí Jesus declarou para eles qual seria esse pão. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Ou seja, Jesus declarou para eles qual era o pão da vida, que era Ele mesmo, a palavra de Deus, né? O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, porque Jesus também era a água da vida. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Ou seja, eles ainda continuavam a duvidar apesar de tudo, né? Como eu falei antes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, nós não escolhemos a Deus, Deus que nos escolhe. E quando Deus nos escolhe, nós vamos a Jesus. E Jesus é obediente o suficiente para cumprir a tarefa do bom pastor e cuidar. E nenhum das pessoas que vai até Jesus é lançado fora. Porque Jesus é o bom pastor. Porque Jesus disse: Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então por isso que nenhum será lançado fora,
porque ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai, que é que nenhum dos escolhidos dele seja lançado fora. Então essa é a vontade do Pai. Aí ele ainda especifica mais, e a vontade de quem me enviou, ou seja, a vontade do Pai, é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, ou seja, os escolhidos de Deus, os escolhidos de Deus. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, vai ressuscitar no dia do juízo, vai ganhar a vida eterna. Então, um resumo disso é que é, nós não escolhemos Deus, mas somos escolhidos por Ele, e quando somos escolhidos por Ele, vamos até Jesus. E assim, não somos lançados fora, nenhum de nós somos lançados fora quando vamos até Jesus, porque a vontade de Deus é que de todos os escolhidos, nenhum seja perdido. Pelo contrário, vai ressuscitar no último dia, no dia do juízo. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, ou seja, todo homem que crê no Filho é o escolhido de Deus, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pessoal, então finalizamos mais um tópico do nosso capítulo 6. Então esteja preparado para o próximo vídeo, que vai ser sobre a murmuração dos judeus. Então, valeu pessoal, até o próximo vídeo.